Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, sei que o tema que deveríamos estar abordando agora, sem dúvida nenhuma, os acontecimentos desta noite, né, envolvendo a nossa comunidade em vários locais. Eu sei que a situação está muito complicada, se fala muito na questão de Vila Oliva, mas como as informações ainda são esparsas, né, o pessoal está se deslocando. Agora pela manhã nós já temos conhecimento que vários locais da cidade, um grande número de casas estelhadas, né, então a nossa preocupação, sem dúvida nenhuma, é com essas pessoas, né, que hoje estão desamparadas e que efetivamente aconteça toda uma mobilização, especialmente de parte do Executivo, né, das pessoas, das nossas comunidades, subprefeituras especialmente, para que elas sejam amparadas nesse momento. Mas eu não poderia, até por conta de falta de maiores informações, né, deixar de fugir do tema da visita de ontem à casa do chefe de gabinete do atual prefeito, senhor Júlio, né? E fazer algumas considerações com relação a essa vinda do secretário até esta casa. Esse modelo que nós temos, vereador Rodrigo Beltrão, de convocar o secretário, ele possibilita que a forma como a condução é dada, até regimentalmente, você faz assim um grande número, um apanhado de vereadores fazem várias considerações, né? E ao final se abre um tempo enorme, né, para que o convidado ou convocado se manifeste. E necessariamente ele não se manifesta sobre aquilo que eventualmente a gente solicita, né? Então ele fala aquilo que vem na sua cabeça, na sua vontade. Então esse modelo nos embreta porque não há o repique, né? Não há o contraditório, não se estabelece o contraditório, fica a versão de quem falou por último. Então, nesse sentido, eu gostaria de, mesmo que eu esteja falando assim só para que fique nos anais, que conste nos anais, mas acho que nós não podemos deixar sem resposta algumas coisas que ficaram óbvias aqui, né? Que ficaram patentes na manifestação do secretário Júlio. A primeira e a principal delas, nós temos e tivemos, né, no atual governo, várias indicações de caráter eminentemente político, vereador Rodrigo Beltrão. Tá? E se eu tinha alguma dúvida com relação à indicação do secretário Júlio, ela ficou ontem comprovada. Na realidade, a indicação do secretário Júlio para compor a administração de Caxias do Sul foi, sem dúvida nenhuma, da direção estadual do PRB, que é quem bancou a campanha do atual prefeito, né? E esse é o preço, foi o preço cobrado, aonde o assessor do deputado Carlos Gomes, que é quem fala em nome do PRB no estado do Rio Grande do Sul, e participou da campanha aqui, cobrou a fatura. Cobrou a fatura, sem dúvida nenhuma. A indicação do secretário Júlio é a indicação eminentemente política. Portanto, o secretário ontem mentiu quando disse que encaminhou um currículo e foi selecionado pelo currículo. Mentiu nesta casa. Mentiu desavergonhadamente, com a maior cara de pau, né? Eu encaminhei um currículo para mim assumir a chefia de gabinete. Só para inglês ver. Só para inglês ver. Então fica aqui caracterizado aos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, que é bom começar a separar esse joio do trigo, né? De dizer que os tais dos currículos é que determinaram a composição do atual governo. A indicação do nosso colega vereador Elisandro Fiuza para a Secretaria da Habitação, eu também coloco na conta, sem dúvida nenhuma, da cobrança do PRB de ter uma participação maior a nível do governo. E a indicação do secretário Fiuza, nosso vereador, colega vereador, é eminentemente política. E vai para uma secretaria que dialoga com a cidade como um todo,
e aonde a Igreja Universal tem todo o interesse em construir um trabalho. Né? Quando se fala em PRB, se fala em Igreja Universal, e isso é senso comum. Tá? Por mais que o secretário Júlio diga que ele é católico não praticante, né? Na realidade ele está aqui a serviço do PRB e, por extensão, de quem comanda o PRB, que tem um partido só para si, que é a Igreja Universal. Não vamos ficar aqui mentindo, né? Mentindo descaradamente. Então, essa questão tem que ficar clara. O secretário Júlio está no pacote da cobrança da fatura de quem financiou a campanha do atual prefeito. A campanha, na sua grande totalidade, é só pegar a prestação de contas, vereador Rafael, a senhoria colocou ontem aqui, são recursos que veio do PRB. Né? Teve lá uma contribuição individual do vice-prefeito, mais uma contribuição individual do próprio prefeito e tal, mas, na realidade, a contribuição principal para que sustentou a campanha do candidato foi o PRB. E a vinda, o retorno, nosso colega vereador Renato Nunes, também, essa eu atribuo mais, eu acho que está na conta, e aqui eu acho que o prefeito fez justiça, né? Fez justiça, tá? Independente de ser contraditório o seu discurso, né? Diz que não colocaria políticos em cargos e assim por diante e tal, mesmo a questão da não assunção do outro vereador, mas eu reputo de que eu acho que é um gesto de boa vontade de parte do prefeito em reconhecer o papel que se prestou, no bom sentido, vereador Renato, Vossa Senhoria, sair do PRB, ir lá fundar o PR, botar aquela turma do PR tudo para fora, né? Ceder o PR, que foi o principal tempo de TV que ele teve. Tá? Então, Vossa Senhoria se prestou. Também, nesse sentido, foi um pouco o cão do dono. Foi um pouco o cão do dono. Né? Eu, ontem, o vereador Chico Guerra pediu a retirada da expressão cão do dono, mas cão do dono é uma expressão comum usada, quem assiste aí o seriado de TV Jogos do Trono, o cara que protege o rei, como é que ele é chamado? O cão. Né? O cão. O cão do rei, né? O cão do rei. Obviamente que eu não ia chamar ele aqui de cachorrinho da madame, né? Eu não ia chamar o secretário Júlio de cachorrinho da madame, né? Que fica acuando, né? Não, acho que a expressão está correta e não é pejorativa. Ela é uma expressão que implica no compromisso que cada um tem. Então, fica claro para mim essa questão, vereador Adiló, do ponto de vista das questões que estão aqui colocadas. Com relação ao famoso jeitinho que ele veio aqui e se expressaram, né, que estão fazendo um pente fino nas 4 administrações anteriores e tal, eu tenho convicção que a montanha vai parir um rato, né? Que isso é só um discurso para inglês ver, né? Na medida em que se há uma prefeitura que é auditada permanentemente, né, sem dúvida nenhuma é a prefeitura de Caxias do Sul. Hoje, o atual prefeito diz o seguinte, que só passa se houver uma postura da Procuradoria ou da Controladoria, não era diferente nos outros governos. Não era diferente nos outros governos. Mas não numa visão burocrática de trancar as coisas, de destruir as coisas. Mas todos aqueles que ocupavam cargos de confiança na gestão do Alceu, na gestão do Sartori, na gestão do Pepe, sempre tiveram e têm o compromisso com a legalidade, com o interesse público. Né? Eu recordo, por exemplo, eu sempre falo que no SAMAI, para mim, foi uma experiência quase que traumatizante, né? Porque no primeiro ano eu passei o primeiro ano de gestão no SAMAI trabalhando para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Tá? Porque se há uma obra que foi auditada, tá? Que foi fiscalizada e que tentava se buscar pelo em ovo, né? Sem dúvida nenhuma foi a obra do Marrecas.
E nós ficávamos lá buscando todos os dados e tal, porque era todo dia um pedido de informações ou da Câmara, ou uma solicitação do Ministério Público. Vereador de Casa, me permita prosseguir em declaração de líder. Senhor presidente, uma declaração lida da bancada do Partido Socialista Brasileiro. E permanece a tribuna o vereador Eloy Frisso. Uma declaração lida da bancada do PSB, segue o vereador Eloy Frisso. Se possível, uma parte, depois vereador Eloy. Então, nesse sentido, eu diria que existe, de parte, até um controlismo exagerado, vereadora Adiló. Até exagerado do parte dos órgãos de controle do Estado. Veja-se, por exemplo, uma obra que nem o Marrecas, que envolve recursos federais, você tinha que prestar informações à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Federal, né, à Câmara Municipal de Vereadores, ao Tribunal de Contas do Estado, à Procuradoria do Estado, ao Ministério Público Estadual, né? Então, além de todas as questões envolvidas no site Transparência e assim por diante. Então, nesse sentido, eu diria que Caxias é, sem dúvida nenhuma, uma referência do ponto de vista de transparência nas suas ações, e que bom que o prefeito atual também quer seguir nesse caminho. Agora, não pode ficar jogando pedra para trás sem ter nada para comprovar, nesse sentido. E ele abriu a fala dele aqui, vereador Rodrigo Beltrão, falando dos 4 doutorados e os 3 pós-graduados, né, que existe na administração atual. Eu me dei o trabalho de ver a lista dos secretários que passaram, seja na gestão do Alceu, na gestão do Sartori, ou na gestão do próprio Pepe. Na sua grande maioria, todos têm nível universitário. Na gestão do Alceu, quase 50% dos nossos secretários são pós-graduados. Né? Pós-graduados. Então, como é que isso justifica de que... Eu coloco um exemplo, vereador Adiló. Vamos colocar aqui o secretário Chico Spendorello. Secretário Chico Spendorello. Veja-se o currículo dele. Gerente da Caixa Econômica Estadual. Tá? Gerente, portanto, tinha uma profissão, era um técnico capacitado, concursado, né, a nível estadual. Se elegeu deputado estadual por 2 oportunidades, vice-prefeito, vereador desta casa por vários anos, presidente desta casa durante 2 mandatos, tem formação em Direito e, se eu não me engano, em Economia, além de ser professor. Né? Então, se eu pegar um por um, vamos começar pelo nosso secretário de Planejamento, o Bosquete, né? Pós-graduado. Secretário Marrachinho, pós-graduado. Secretário Paulo Damer, tem especialização, tá? O título universitário. Esse pobre cristão aqui que vos fala, né? Também pós-graduado. Né? Vereador Felipe, pós-graduado. Vereador Adiló, formação em administração, né, vereador? Economia e pós-graduado. A Jaque, o currículo dela dá para encher 3 folhas, né? Dá para encher 3 folhas. A Marlês, na FAS, tá? Fábio Vanin, especialista em Direito Ambiental, professor, né? Adivandro Rec, especialista em Direito Ambiental, pós-graduado. Então, vamos comparar um por um com os atuais secretários. Muitos deles que desceram aqui de paraquedas, e que não têm aquele critério principal para ocupar um cargo público, conhecer a nossa cidade. Não tem o critério principal, ter morado aqui, conhecer a nossa cidade, saber onde fica o Alto de Galópolis, saber onde fica Nossa Senhora das Graças, né? Essas questões
é que nos diferenciam, porque no governo Alceu, as pessoas que ocuparam cargos de confiança, além da qualificação técnica, também tinham a representação política. E vão falar o que dos políticos de Caxias do Sul? Vão falar o que dos políticos de Caxias do Sul? Com relação à honorabilidade dos mesmos, com relação à postura dos mesmos. Vão falar o quê? Né? Então, esse é um governo que tem tudo para dar errado. Que tem tudo para dar errado. Pois não, vereador Adilá. Obrigado pela parte, vereador Eloy. Só para, antes de entrar no assunto, vou lhe pedir permissão, depois o vereador Daneluz vai poder apresentar umas fotos, mas a situação dos nossos irmãos lá de Vila Oliva é trágica. As informações que chegam são muito graves e seria importante ver o que a casa pode se mobilizar, né, para prestar de ajuda para eles, porque, pelo que as informações que chegam, a tragédia de Vila Oliva foi extremamente grave. Vereador Eloy, só para contribuir no seu tema, a principal pergunta que eu fiz para ele, ela está sem resposta. Falar pelo jornal ou pelas redes sociais é fácil. Eu pedi para ele apontar as falcatruas das 4 administrações anteriores, que eles seguidamente se referem, tanto o prefeito quanto ele, chefe de gabinete. E do jeitinho, ele arrumou aí uns perfuntórios para rodear, mas objetivamente não respondeu nada. Mas eu me preocupa muito as falcatruas pela honra e pelo nome dos prefeitos que antecederam ao prefeito Daniel Guerra. Os 4 prefeitos, Vanim, Pepe, Sartori e Alceu. Obrigado pela parte. E aí eu fecho, senhor presidente, senhores vereadores, essa minha fala, pegando algumas questões que viraram mote da atual administração. A UPA Zona Norte. A UPA Zona Norte ia ser aberta no dia 1º de janeiro. Em setembro, o Nesplo também ia abrir. Alguma dúvida? Eu acho que o Nesplo ia abrir ainda, talvez em março, era a intenção. Estava se criando as condições, já com o concurso realizado. E o atual governo, o vereador Rodrigo, modifica, a vereadora Denise, a postura do governo anterior, mesmo que o prefeito Alceu entendia que, de repente, caberia um processo de terceirização, mas a forma como vinha sendo encaminhado era de utilização do serviço público para tocar a UPA Zona Norte. A questão do Sim Caxias. Nós avisamos que a partir do momento que se permitisse as conversões à direita, logo ali adiante iam acontecer acidentes. Não deu outra, né? Já aconteceu o primeiro com 3 pessoas feridas, né? 3 pessoas feridas ali na Coronel Flores, né? A conversão à direita, 3 pessoas feridas, né? Na batida de um ônibus com um veículo. Então, essas questões todas podem ser colocadas na conta do prefeito, tá? Nós vamos retomar aqui os dados sobre a dificuldade agora da diminuição grande, né, do número, do tempo, né, o aumento do tempo para que os ônibus façam a ligação do Floresta até o Imigrante. Tá? Enquanto isso está complicando as linhas de integração. Então, essas questões todas, a vida está mostrando que era só um discurso, né? Que era só um discurso. A questão de, eventualmente, se cortar cargos de confiança. Então, o secretário Nespolo, e também candidato a prefeito, também dizia que, por conta dos problemas financeiros que o município estava enfrentando, também entendia que haveria um enxugamento nos cargos de confiança. Como fez o Sartori, quando assumiu o governo do Estado. Cortou secretarias, cortou um grande número de cargos de confiança. Porque se há uma coisa que o secretário tem razão, tu não tem como cortar nos servidores estabilizados. Né? Tu não tem como cortar ali. Então, tu corta onde é possível. A questão da verba de representação. Vereador Adilá, essa é o conto da carrocinha, né? Porque os secretários, que é o que conta, continuam ganhando quase 14 mil por mês. Quem levou ferro
foi os cargos de confiança menor, tá? Que acabaram tendo os seus salários reduzidos. Tá? Então, mas os secretários, que é o que conta, o prefeito não encaminhou um projeto de lei à Câmara pedindo que seja reduzido em 50% o salário dos secretários. Aliás, o prefeito aqui, inclusive, o seu próprio salário, uma contradição, né, porque o vereador Renato votou contra o reajuste. Vereador Renato, eu me lembro, eu estava ali. Né? O senhor votou contra o reajuste dos vereadores e votou contra o reajuste do prefeito. O então vereador Daniel votou contra o reajuste dos vereadores, mas a favor do reajuste do prefeito. Né? Essas coisas a gente não esquece. Então, concluo, senhores vereadores, senhoras vereadoras, dizendo de que vamos estabelecer aqui as verdades, né, do que foi dito aqui e vamos continuar... Tem um vídeo para mostrar? Mais um. Uma declaração de líder, senhor presidente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.